Uhum. Esperar o pessoal chegar aí devagarzinho. E aí, Aelson, tudo bem? Tudo bem. Aelson Vitorino, paz do Senhor. Pai do Senhor, boa noite. Tudo bem? Bem, glória a Deus. Quando eu servi o exército, rapaz, tinha um sargento lá, chamava Sargento Vitorino. Pensa num homem que era carne de pescoço. É, né? Era. Rapaz, então os Vitor indo pra cá de jeito, viu? Será que é seu Meu parente? Deus. Sei não, deve ser. Que ano? Eu servi em 90, Aonde foi? servi em 92 aqui em Goiânia. Não, não sei não. Vai que é, né? Então a partir de hoje nós vamos começar a aprender o alfabeto para o mais rápido possível a gente estar formando palavras e conseguindo ler algumas coisas. Deixa eu só olhar a lista aqui para ver quem tá faltando. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, guerreiro. Prazer imenso estar aí convosco. A dúvida aí, professor, foi no pi e no fi. E no fi. No pi e no pi. Nós vamos tirar essa dúvida É hoje. dois pi, né? Não, é o pi e o rô, né? O negócio é que o formato da letra Não, tem rô, um PH, né? o, Não, tem for- PH. o formato da letra rô Não. é o nosso Tem P. o pi depois do homem. Não, mas tem um PH depois do Y. Tá, agora nós vamos resolver isso aí. A Els tá aí. Alexandre Pereira Neves tá aí. Heloísa Angélica. Gessilene Soares. Estou, professor. Ok. Madalena Tavares. Marcilene Dias. Marcos Aurélio da Silva. Estamos aí, professor. Ok. Marcos Kaique tá aí. Natan Sim. Borges. Deve Chegou estar ainda. entrando, professor. Sempre atrasado. O Uber dele atrasou. Renan Araújo. Tamo aí. Ela Presente. falou nele. Ele falou do Natan, ele apareceu, ó. Salomão Nunes. Valdeir de Tô Souza. aqui. A gente dá sequência, se alguém for chegando, eu vou incluindo ele aí na reunião. Né? Acabei de chegar, professor. Paz do Senhor para todo mundo. Pai do Senhor. O pessoal tava falando que Pode dar foco pro Natan, professor. seu Uber tinha atrasado. Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação em grego é Eirento Kyrio. A paz do Senhor, Eirento Kyrio. Nós vamos então dar início à nossa aula com a oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos juntos por meios eletrônicos, ó Pai, online. Pedimos que o Senhor segure essa linha, que tudo dê certo, que não haja interferências e que essa aula possa ser uma bênção para nós e que nós possamos aprender mais de Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Ó, chegou mais alguém aí.
Vamos lá então, Marcos Kaique. Tá no seu comando. Ok. Como eu tinha dito semana passada, a gente vai fazer um breve passeio pela história da língua. E a partir de então, nós vamos entrar no alfabeto, consequentemente na gramática, e assim sucessivamente. Então, a história da língua. A língua grega é um dos membros da grande família de línguas indo-europeias, que se estende por quase toda a Europa e parte da Ásia, particularmente o Irã e parte da Índia. A essa família pertencem, além do grego, outras grandes línguas culturais, como o sânscrito e o latim, assim como o armênio, o germânico, o báltico, o eslavo, o albanês e diversas outras línguas menores. E nós fomos abençoados, né, com a língua indo-europeia, porque fomos colonizados por europeus portugueses. O parentesco entre essas línguas, ou as línguas mencionadas, pode ser observado, por exemplo, nos seguintes vocábulos. Pai, no grego é pater. No latim também é pater. No sânscrito é pita. No antigo persa, pitar. No gótico, father. No inglês, father. No alemão, vater. Então, olha que há uma certa semelhança, principalmente na pronúncia, né? Mãe também, no grego é mater, no latim mater, no sânscrito mater, no báltico mate, no inglês mother e no alemão mother. Então são línguas primas, são línguas parentes. Por isso que há uma certa vantagem para nós que falamos português em relação a esse idioma, porque tem muita coisa parecida. Já no hebraico a gente não conta com esse privilégio, mas no grego sim. De acordo com a linguística comparada, todas essas línguas provêm de uma raiz comum. Uma língua que era falada por um primitivo povo que teria habitado na Ásia Ocidental. Esse povo teria morado em grandes famílias organizadas segundo o modelo patriarcal num contexto agropecuário, com firmes convicções monoteístas. Isso é a história, os historiadores da linguística que dizem, né? Pode seguir. Olha só, no terceiro milênio antes de Cristo teria começado uma dispersão daquele primitivo povo, o que teria originado também a diversificação da sua língua em vários dialetos e línguas afins. No segundo milênio antes de Cristo, uma das tribos indo-europeias teria avançado até a Península Balcânica, e seria essa então a origem dos gregos. A gente não vai se ater a isso, que não nos interessa. Mas vamos ver o desenvolvimento da língua deles. A língua deles tem um desenvolvimento histórico em 5 principais períodos. O primeiro é o período formativo. Também alguns identificam como o período minoico. É o período em que foi falado o grego primitivo. Estendeu-se aproximadamente desde 1500 a.C. até 900 a.C. Foi nesta época que também se originaram os 3 dialetos principais da língua, o dórico, o eólico e o jônico ático. Logo a gente fala mais sobre eles. E talvez um dos períodos mais importantes do idioma é o chamado período clássico, né? Este período foi de 900 a.C. a 330 a.C. Tornou-se conhecido graças a famosas obras literárias que aí tiveram origem e foram preservadas até hoje. A Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, são exemplos mais antigos da literatura grega, seguidas mais tarde por obras de Hesídio, Heródoto e Platão, entre outros. Nesse período, o dialeto que mais se destacou foi o ático. Esse dialeto também chegou a ser a base principal para o grego koiné, o grego em que iria ser escrito o Novo Testamento. Então, olha só. Se você tiver tempo para estudar, além de estudar o grego koiné, seria bom estudar o grego clássico, porque ele pode ajudar muito na sua compreensão do grego koiné. Mas vamos por partes, né? Vamos aprender
Koiné primeiro. Quando vocês estiverem preparados, vocês podem avançar no estudo do grego clássico. O período que nos interessa, que é o período Koiné. No período que se inicia com a conquista de Alexandre o Grande, né? De 330 a.C. e se estende até cerca de 330 depois de Cristo. Em todo o Império Romano começou a ser usado o grego koiné, que significa comum. Vamos lembrar que por volta de 250 a.C., o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego, nascendo assim a famosa Septuaginta. E o grego utilizado foi justamente o koiné. Mais tarde, quando no primeiro século surgiram os escritos do Novo Testamento, também foi este o grego utilizado na sua redação. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Se você conseguir aprender o grego koiné, você consegue ler a Bíblia inteira. É só adquirir uma Septuaginta, né, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego koiné, e adquirir um exemplar do Novo Testamento em grego. Então é muito importante quando a gente percebe que Paulo, por exemplo, quando ele cita textos do Antigo Testamento, vários dos textos que ele cita são extraídos da Septuaginta. Então é importante a gente entender isso. Vai, Marcos. Período bizantino. Após a divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega e com ela da língua acontecia principalmente em Bizâncio e na Ásia Menor, muito mais do que na própria Grécia. A língua de uso comum naquele período é conhecida pelo nome de grego bizantino, é o grego que surgiu depois do grego koiné. Uma continuação dele. A ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento grego foram copiados nessa era bizantina, que se estendeu até a queda de Bizâncio em Constantinopla em 1453 depois de Cristo. As pessoas arredondam para 1500 depois de Cristo, né? Mas o interessante é, passa aí, Marcos, que desde 1500 até hoje na Grécia se fala o mesmo idioma, que é o grego que a gente chama de moderno ou demotique. O período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental. A língua de uso comum nesse período é conhecida pelo nome de grego moderno ou demotique. É o grego falado hoje nas ruas de Atenas e representa o estágio atual no desenvolvimento natural da língua, desde os antigos gregos até os nossos dias. O grego de hoje não é o mesmo que você está estudando agora. A gente tem que pôr isso na cabeça. Não terá condição de aprender o grego bíblico e chegar lá em Atenas e conversar com um nativo. Você não vai conseguir isso. A língua que nós estamos estudando é língua morta. Então nós não temos interesse na pronúncia correta, não tem tanta importância a pronúncia que nós vamos usar, nós vamos seguir a erasmiana, a pronúncia de Erasmo. Mas o nosso foco é na leitura para a gente fazer a interpretação. Então você não vai sair falando grego com ninguém. Haja vista que não é o mesmo idioma da atualidade. Passa, Marcos. Travou? Só o que falta. Não passou, não? Aqui passou. Volta. Tá ouvindo? Tô agora. A tela estava travada. Volta. Tá aqui no período moderno Certo. e nesse daqui. Aí é só um gráficozinho para você perceber as datas, né? O formativo, que também é conhecido como minoico, de 1500 a.C. a 900 a.C. O clássico, de 900 a.C. a 300 a.C., 330 a.C. O koiné, que nos interessa, são 330 anos antes de Cristo e 330 depois. O bizantino começa a partir de 330 e vai até mais ou menos 1500. E o grego moderno, que vai de 1500 ou 1453 até 2021, na época da pandemia. Então esse aí é o desenvolvimento histórico.
Pode passar. Esse aí é o vulgo alfabeto do grego koiné. No grego moderno, os sons e as transliterações das letras mudam. O beta, por exemplo, no idioma atual é o V, é o vita. Então nós vamos nos ater ao grego koiné. Então temos aí o alfabeto em letras maiúsculas e o alfabeto em letras minúsculas. A pronúncia: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, ki, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Vocês encontram na internet, se vocês quiserem, várias musiquinhas com a pronúncia das letras. É um negócio até chato, mas você consegue assimilar, você vai ouvir o tempo inteiro. Olha Professor, só. Oi. falando nesse alfabeto aí, alguns alfabetos eu vi aqui, o M e o N, em algumas tem não, é MI e NI. Aqui tá MU e NU. Pois é, já vou explicar isso aí agora para você. Tá ok. Lembra que eu disse que a pronúncia não é tão importante? Então, quando a gente trata dessas letras, o berço da teologia moderna é a Alemanha, né? Então, quando se usa aí o mi, por exemplo, com u e o ni com u, é o u alemão. Não é o nosso u, por isso que a pronúncia é de i. Por isso que fica ni ao invés de nu. Então eu vou repetir, vou fazer a sonorização. Eu não vou pedir para vocês repetirem, que eu não sei o tempo de delay que vai dar aí, né? Mas o certo era todo mundo repetir comigo. Alfa, beta, viu? Gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni. Esse aí que tá chi, a pronúncia dele é ki. A gente vai, no próximo gráfico vai ficar mais claro, que eu separei as letras. Ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Passa aí, Marcos. Então aqui eu trouxe uma provável transliteração para a gente aprender a equivalência das letras. Alfa equivale ao nosso A. Tá muito simples aí, né? O beta equivale ao nosso B. O gama equivale ao nosso G, mas nunca com som de J. Sempre gato, gol, nunca já, gé, gi, nunca. O delta é o nosso D. O epsilon tem a sonorização do nosso E do verbo ser. Mas não é o verbo ser, é só a fonética dele. O som do epsilon é de E. Mas não é o verbo ser. O zeta equivale ao nosso Z. O eta seria como o nosso E. Eu até pus aí um Ezinho com acento circunflexo, né?
O teta, nós não temos uma equivalência em português, seria como o TH do inglês, do mother, father, né? O iota seria o nosso I, literalmente. O kappa, o nosso K. O lambda, o nosso L. O mi, o nosso M. O ni, o nosso N. O xi, nós não temos equivalência em português, então é xi mesmo. A pronúncia seria, por exemplo, táxi. Táxi, né? Então, xi não temos equivalência. O ômicron seria como o nosso O com acento agudo, a fonética dele. O pi vocês estudaram na matemática, né? O pi equivale ao nosso P. Agora aqui no início gera uma confusão tremenda essas duas letras, ó. A próxima letra é o Rho. E o formato do Rho é um P em português. Então até você se desvencilhar disso, você precisa praticar. Então o Rho é o R em português e não o P. Nós temos aí o sigma. O sigma maiúsculo está aí primeiro e depois as outras duas formas. O sigma, quando ele é usado no início ou no meio das palavras minúsculas, ele tem esse primeiro formato aí, parece um ozinho com rabinho, tá vendo? Quando ele é empregado no final das palavras, ele tem o formato de S. Então ele é a letra S em português, mas sempre com som de SS. Nunca com som de Z. Por exemplo, no português, um S entre vogais tem som de Z, não é casa. Mas no grego ele nunca tem som de Z. Por exemplo, a gente comete um grande erro, né? A gente usa muito a palavra eclesia. Você já deve ter usado, né? Mas se for usar ela no grego, a pronúncia é eclesia. Nunca tem som de Z, sempre som de SS. Passa, Marcos. Percebemos isso na aula de sistemática. Ele não falou do Z, não. SS. Então, temos o tal, que equivale ao nosso T. O Y. O Y, inicialmente, nós vamos ficar com as duas formas. Ele pode ser transliterado por Y mesmo ou por U. À medida em que a gente for caminhando no idioma, a gente vai sabendo fazer essa diferenciação. O Φ equivale ao nosso F. O Ki, eu prefiro transliterar o Ki para C. Por exemplo, o título messiânico de Jesus Cristo é escrito com Ki. A pronúncia correta do Ki é bem complicada. É Ki, é puxado, parece um CH. Mas como no nosso idioma a gente diz Cristo, a gente vai usar a letra C para identificar o Ki. O Psi, é só você lembrar da psicologia, psicológico, né? É outra letra que não temos equivalência, então temos que usar 3 letras para identificar ela, o Psi. E a última letra é o ômega, que seria o nosso O, ou O com acento circunflexo. Então nós precisamos aprender o alfabeto. Eu não vou dizer decorar, mas temos que aprender o alfabeto. Volta lá, por favor, Marcos. Isso, aí. O alfa, então, equivale ao A. O beta equivale ao B. O gama equivale ao nosso G, mas nunca com som de J. O delta equivale ao D. O epsilon seria a pronúncia dele, ou a fonética dele, como o nosso E do verbo ser. Mas não é o verbo ser, é só a fonética dele que tem som de E. O zeta, tem gente que chama essa letra de zeta também, zeta, mas
não há necessidade. Zeta é o nosso Z, sempre com som de Z. O eta seria como o nosso E. O teta, nós não temos uma equivalência, então nós pegamos emprestado o TH do inglês, como the end, mother, father, né? O iota, que equivale ao nosso I. O K, capa, que equivale ao nosso K. Ainda bem que o K voltou para o nosso alfabeto, né? Que fica fácil, ele foi deixado de lado durante um grande período. O lambda, não é lambida, né? O lambda equivale ao nosso L. A dúvida do Aelson Vitorino aí, né? A gente sempre vai usar mi, não mu, viu, Aelson? É só a grafia lá que é o U do alemão, mas a pronúncia nossa sempre vai ser mi e ni. Mi equivale ao M e ni equivale ao N. O xi, só você se lembrar da pronúncia da palavra táxi, né? Ele não equivale ao X, mas é só para você lembrar da pronúncia, o xi. O ômicron é o O com som de O acentuado, com acento circunflexo. O pi, é bom lembrar da matemática, que você nunca vai esquecer, né? Seria o equivalente ao nosso P. 180 graus. Ok. O Rho, presta muita atenção no Rho para você não confundir ele com o Pi, porque a grafia do Rho é um P, né? Literalmente um P em português. Só que ele é o R do grego. O sigma tem duas formas aí, a forma inicial também é usada no meio das palavras, mas no final sempre nesse outro formato que parece um S. E nunca com som de Z, sempre com som de SS. Passa, Marcos. O tau, que equivale ao T. O Y, que equivale tanto ao Y quanto ao U. O Φ, que é literalmente a nossa letra F. O que, como eu disse anteriormente, a gente vai usar a pronúncia de letra C, como casa, colcha, coberta, sempre não com som de C cedilha, né? O psi, é só lembrar da psicologia, da psicanálise. E o ômega seria o nosso O. Esse é o alfabeto grego. E a única forma da gente aprendê-lo é usando e colocando em prática. Quem que da aula passada até hoje teve a audácia de adquirir um caderno para escrever? Eu? Oh, maravilha. Mais alguém? Eu tenho uma matéria separada aqui no fichário. Então, olha só, uma das formas é você começar a desenhar essas letras. Não precisa ser necessariamente assim. O dia que a gente tiver a aula presencial lá, não sei se eles vão manter isso, né? Que essa doença, cada dia que passa, parece que fica pior. Morreu um amigo meu hoje, na hora do almoço, um amigo de infância. Mas se eles forem manter, quando eu tiver acesso à lousa lá, ao quadro, eu vou ensinar vocês a fazerem as formas cursivas, né? Manuais. Então é necessário a partir de agora você ter um caderno específico para o idioma e começar a treinar essas letras. Você está sendo realfabetizado, só que agora em outro idioma. Você vai ter que treinar. Se não colocar isso aí no papel e começar a desenhar essas letras, ou você que prefere digitar, é só baixar algum programinha que tem as letras gregas e começar a treinar e começar a falar de maneira audível para você ouvir o nome das letras. Depois seria necessário, eu posso até postar isso aí no grupo de vocês, algum link aonde tem as letras, alguém cantando as letras.
fica tão chato, mas você aprende tão rápido para não ouvir a musiquinha mais. Você assimila rapidinho. A gente tá com a musiquinha do hebraico na cabeça até hoje, professor. Teve uma musiquinha pro hebraico. O hebraico, eu vou fazer o hebraico, se não fizer a musiquinha, não aprende. É verdade. Professor, Fala. eu vi uma semelhança. Eu vi uma semelhança nesse alfabeto grego com o hebraico, porque o G aí que não tem som de J, né? E lá no hebraico, o Gimel também não tem esse som de geladeira, girafa, lá é tudo com. Realmente com. Como o senhor falou, né? Não tem som de G. Gamela, Gargamel. Isso. E também o S, que lá tem o sino e o chino, e ele também não tem som de Z. Só som de S realmente. Você sabe que essa falta de conhecimento entre o sim e o shim causou um problema na Bíblia, né? A pronúncia da palavra shibolete. Realmente, verdade. Então, é muito sério o estudo de outro idioma. Aquilo que eu disse na aula passada, depende mais de você do que de mim. Eu não vou conseguir enfiar isso na sua cabeça. Você vai ter que se dedicar o tempo necessário para que você então tenha condição de assimilar o alfabeto. Olha só, se não aprender o alfabeto, não tem como progredir. Eu dou essa aula em outra instituição de ensino teológico, e lá o grego são 2 períodos. A minha aula de grego começou ontem lá. Eu peguei a sala de aula e a gente foi fazer uma revisão. Eu acho que eu vou ser otimista aqui. 30% da sala se lembrava do alfabeto e das palavras. O restante não. Por quê? Porque não gastou tempo estudando. Vocês combinaram aí de comprar o livrinho ou não? O povo falou lá, O que vocês decidiram? manifestaram Eu interesse. quero, mas parece que ninguém se manifestou, né? Mas acho que bem possível que vai comprar sim. Acho que só não foram atrás ainda do lugar, do local, o site. Não, Eles vão fazer a lista lá, possivelmente vão adquirir. Esse livro você pode achar ele usado em sebo, mas se você comprar ele novo, geralmente não tem em livrarias, é raro. Por isso que eu dei lá o endereço do site do seminário deles, que por lá você faz o contato e consegue comprar. Porque se vocês não forem comprar o livro, eu vou ter que ficar enviando alguns PDFs para vocês aí na plataforma. E eu gostaria muito que fosse aquele livro, porque eu acho que é a gramática mais autodidática de todas as que eu já tive contato. E é um livro que você vai estudando ele diariamente, todos os dias, um período de 15 a 30 minutos, todos os dias, você vai conseguir ler o Novo Testamento inteiro. Te prometo isso. Então vocês precisam agilizar para comprar o livro. Se não forem comprar, me avisem. Porque aí eu vou dar um jeito de escanear ele e fico mandando aí páginas dele no slide. Eu acho que encontrei um PDF dele. Desse livro. Eu só preciso que o senhor cheque depois pra ver se é ele mesmo. Será? Mas você manda pra mim que eu vou avaliar. Se for, maravilha. Mas eu vou falar pra você, eu nunca tinha encontrado. Eles eram muito cautelosos com esse livro, que eles ninguém conseguiu fazer um PDF dele. Uhum. Eu vou enviar depois, então. Tá, todas as vezes que alguém escaneou ele pra colocar daquela maneira escaneada, eles entraram com processo Qual que é o nome do autor mesmo? É Francisco? A gente aportuguesa o nome dele, né? Francisco Leonardo Chauí. É esse daqui? É. Deixa eu ver aqui. É sim. Aqui, deixa eu ver. Mas você achou ele inteiro? Geralmente eles mandam... Esse aqui tem 207 páginas. Esse aqui. Então é ele praticamente inteiro. Depois você lança ele no grupo. Eu vou enviar. Pode lançar no grupo.
Esse Kaique é fera. Quem tem Kaique não, não perde nada, não. Tá tudo tranquilo. Você pode lançar ele lá no grupo então, Kaique. Estamos bem representados. Beleza, vou fazer isso agora. Tá, que aí eu baixo ele aqui e confiro se tá belezinha. Mas é esse material aí que a gente vai usar. E a próxima turma de grego já da FACEB vai pegar um livro da FACEB mesmo, né? Ele vai ficar pronto. Eu tô escrevendo ele aqui devagarzinho para entregar até no meio do ano. Então, meus queridos, nós vamos começar a partir da próxima aula formar sílabas e palavras. Eu preciso de chegar na próxima aula com vocês e vocês estarem com essas letras aí, pelo menos a maioria na cabeça. Faz aquilo que eu disse, encontra aí é só digitar alfabeto grego cantado na internet. Aí você tem que tomar cuidado para não pegar o alfabeto moderno, né? Senão você vai ficar confuso. Você pega lá o Koiné e baixa ele e fica ouvindo a musiquinha. Põe um foninho aí no celular e põe lá o alfa, beta, gama, delta, até você cansar e querer aprender para não ouvir a musiquinha mais. Próxima etapa, nós vamos formar sílabas e automaticamente palavras. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Fala. o senhor falou que o grego ele é mais difícil no começo e fica mais fácil no final? Não, é o contrário. Ah, ele é fácil no começo e complicado no final? É. Porque é o seguinte, tem muita variação, os verbos, o futuro. O futuro dele é bem parecido com o nosso. Então, os nossos verbos, gente, olha só, pretérito, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Então, o grego tem todas essas variantes. Misericórdia. Então nós vamos aprender os verbos básicos primeiro, presente indicativo, por exemplo. Vamos aprender o futuro indicativo primeiro, esses mais simples, para depois a gente caminhar para os mais complexos. Mas o final do grego, mas vocês vão estar preparados para isso, né? Porque até chegar lá vocês vão ter assimilado muita coisa. O começo dele eu acho bem mais fácil do que o do hebraico, porque as letras tem muito mais similaridade com a nossa, partindo do pressuposto que o nosso idioma é parente desse idioma. Agora o hebraico, o início dele não tem nada a ver, né? Outra coisa também, professor, ele é escrito da mesma forma que é escrito o português. E lido também da mesma forma que é lido o português. O hebraico é tudo ao contrário, dá um nó na cabeça da gente. Então o hebraico, até para você achar uma referência na Bíblia hebraica, se você não conhece direitinho o idioma, você não acha. Tá abrindo aí, Salomão? Seu microfone... vai. Eu tenho aqui a Torá. De um lado ela é... Deixa eu ligar aqui. De um lado ela é hebraico e do outro é português. Ok. Aí eu consigo ler o português, né? O hebraico, só vontade. Você deve ser o Corão, rapaz. Para com isso. Não, o Corão eu tenho também, quer ver? Salomão é muçulmano, rapaz. Eu sabia disso. Ó, Você quer que abra em qual surata? olha só. Aqueles aplicativos que eu mencionei por nome, depois eu esqueci de mandar lá, eu vou digitar. Qualquer um dos aplicativos que eu mencionar lá, vocês vão ter acesso à Bíblia, tanto ao hebraico quanto ao grego dela, através de... A maioria delas usa o Strong. Fica muito mais fácil você ter
um meio digital. Eu uso o My Bible. Não sei se vocês conhecem. Eu acho ele mais completo. Mas tem o Olive Tree, tem o Mais Word, tem um monte. O My Bible, quando você aprende a usar ele, fica muito bom para você encontrar uma passagem, viu, Salomão? Você quer encontrar uma passagem do Antigo Testamento? Você digita lá no aplicativo do My Bible o texto em português e ele já vai lá no hebraico. Seria como aquele material impresso, qual que é o nome, rapaz? Eu esqueci o nome do material impresso. Que tem o texto, igual você tem da Torá, tem o texto na língua portuguesa e tem o texto ou no hebraico ou no grego. Interlinear. É como interlinear lá. Então é isso, meus queridos. Vou precisar da ajuda de vocês. E depois que vocês aprenderem o grego e conseguirem de fato fazer a própria exegese, vocês vão ver quanto a capacidade de pregação da gente melhora. Porque a gente aprendeu a ler a Bíblia com os olhos do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes e de qualquer outro, né? Mas você vai fazer a leitura na direção do Espírito a partir de você mesmo. E isso aí é muito importante. Sai microfonia lascada. Já tô com autoridade na vida, ó. Natan, você que é pregador aí, então... Professor, eu tô desde o início dessa matéria, na hora que eu vi que era o senhor que ia dar, e a questão do grego, é igual o João tava falando no semestre passado. Tem gente que vai achar que é apenas uma matéria, né? E às vezes não tem interesse, tem dificuldades larga. Mas por essa questão mesmo da pregação, e ele falou assim, para quem quer mesmo, sabe do interesse, sabe do ganho que tem. E eu tô justamente para isso, eu quero, ainda mais vendo que o senhor é o professor, eu falei assim, eu vou colar no professor, porque o dia que eu vi o senhor fazer exposição de Efésios, eu falei, meu Deus, enquanto eu não pregar de jeito, eu não paro. Então, eu quero essa profundidade, essa questão de conseguir ter esse domínio do texto. Natan, você falou disso aí, eu publiquei aquele artigo na revista da faculdade. Publicou? Publiquei. Ele é a minha primeira publicação na FACEB, lá na Vox Fi-Fi. Ele tá lá na íntegra. Eu faço uma... Eu fiquei impressionado aqui. Então, eu faço uma exegese lá naquele texto dos versículos de 1 a 10 de Efésios capítulo 2. Então, olha só. Quando eu aprendi o grego, na minha época a gente estudava 4 períodos de grego no seminário, gente. É 2 anos. Por isso que eu disse para vocês, mudou muito o contexto, o conceito, né? Mas quando eu consegui assimilar o idioma, eu nunca mais na minha vida preguei um texto que não fosse expositivamente. Eu não prego sermão temático, eu só prego sermão expositivo. Eu não tenho característica de pregador assembleano. Porque eu só prego expositivamente. Qualquer texto que eu for pregar, eu uso. Eu também não tenho, viu, professor? Não tenho. Então. Tem um dos nossos colegas que está com o microfone aberto e está dando essa microfonia, que a gente vê o microfone dele. É o Marquerez. Não é o Marquerez, não. Parece que é o Guilherme. Viu, Guilherme? Esse é o microfone, por favor. Então, o Guilherme é o Marcos. É ele? É o Marquerez. Não é ele mesmo. Rapaz, por favor, Marcos. Eu fucei aqui. Aí, agora vai dar beleza. Tá vendo o microfonezinho aí? É só clicar nele. Então, professor, eu não tenho também esse cacuete de pregador pentecostal também, não. Eu não consigo. Quando eu fiz Ibicamp, quem deu aula de grego pra gente, olha para o senhor ver o teor da profundidade da aula do grego que ministraram para mim. Disseram o seguinte, escuta essa aí, Natan, que a gente devia aprender algumas palavras no grego para a gente impressionar o público.
Meu Deus do céu. Aí, não, é Não com entendeu essas a pessoa, palavras. não? Com essas palavras. E eu fico com vergonha dos negócios desse, né? Então eu quero aprender, eu quero aprender o grego, porque eu preciso entender Bíblia. Eu quero entender Bíblia. Esse é meu objetivo. Então, como o senhor falou, eu não tenho também cacuete desse pregador pentecostal, que grita, pula igual o Natan, eu não dou conta disso. Que Mas isso? é assembleiana, tem que pegar conhecimento e graça, tem que pegar o conhecimento aqui Não, e tirar não, a força. graças a Deus, não. Mas eu Você pode ser consigo um Salomão pregador. pentecostal, Salomão, não é? Presta atenção, você pode ser um pregador pentecostal, mas que prega de maneira expositiva. Exato. A minha intenção é essa. Eu prefiro muito mais o senhor me convidar para dar uma aula na escola dominical que o senhor me convidar para um Olha só, o que eu digo a respeito disso? domingo à Eu quero noite. ser igual de um trovão, expositivamente. O que eu digo a respeito disso? Nós assimilamos um estilo de pregação que precisa ser revisto, gente. A gente precisa, no púlpito, trazer a revelação de Deus que está escrita de maneira em que as pessoas possam entender. Tem pregação que o pregador abre o texto, faz a leitura do texto, não usa o texto, fala mais dele mesmo, fala de experiências pessoais, mas não coloca o texto em questão. Eu acho que isso tem que ser revisto. Você pode pregar de maneira eloquente, pode pular, pode saltar, pode falar em línguas estranhas, pode sim, mas você tem que pregar o texto. Quantas vezes eu saio Outra coisa também, professor. Quantas vezes eu saio da igreja triste porque o pregador tem a oportunidade de pregar e não prega. Meu professor, outra coisa que acontece muito nas nossas pregações pentecostais é que o pregador, eu não estou acusando ninguém não, e, aliás eu falei do Natan, mas eu nunca vi ele pregar. Mas assim, eu já vi uma foto dele, assim, bem, parecia que ele estava pulando, então por isso que eu falei isso. O Natan... Deixa eu Deixa eu só falar um concluir. negócio. O Natan tem cara de pastor pentecostal intelectual, moço. Eu sou Tomara que centrado, seja rapaz. Se mesmo. olhar minhas Tomara fotos do que seja. Instagram lá, é tudo com pedestal. Não tem como eu pular, não, senão o microfone fica parado lá, ué. Porque olha só, professor, que usa, rapaz. uma das coisas que me enoja, às vezes a maioria das pregações que eu ouço, é que o pregador, ele está muito mais interessado, muito mais preocupado em emocionar o público do que em ensinar a Bíblia. Isso me enoja. Isso é Eu um só prego problema, com fundo né? musical, Salomão. Eu e o Natan só prego com fundo musical. Não, eu não, mentira dessa. Isso pra mim é Eu vou te um libertar agora, aprendizado. Leandro. Mas fazer o quê? Coloca e deixa eu falar aí, não, rapaz. Então, eu acredito que essa disciplina vai ser uma bênção na vida de vocês. Que vocês já estão, de certa forma, já caminharam bem na teologia, já estão maduros, têm um conhecimento bom já da teologia, então vai só agregar. Isso aí na vida de vocês vai ser um marco. Vocês vão ser grandes pregadores do Novo Testamento. Não tenho dúvida disso. E eu fico muito feliz de pegar uma turma como vocês, que tem interesse de disseminar a verdadeira palavra, a palavra de Deus como está escrita lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Professor, Oi, quero trazer o senhor para pregar na minha igreja. tô pronto. Deu um dia na agenda do senhor aí. Eu e o Cláudio já tinham pensado nisso ano passado. Aí nós fizemos um combinado com o Kaique, né, Kaique? Kaique foi benção lá. Isso. Kaique foi lá, levou a companhia vertical lá, já foi benção, viu? Só que a gente já tinha, eu e o Cláudio tinha comentado, né, de abrir um espaço pro senhor lá, mas aí faltou a agenda. Não, fica tranquilo, que vai dar certo. Ó, Professor, oi. eu queria trazer o Salomão e o Natan para pregar na minha igreja, mas eu não tenho dinheiro. Mas já estão assim, já.
O dia que eu te encontrar, Leandro, eu quero dar um corte pra você. Eu vou tacar álcool em gel dentro do seu olho. Meu Deus do céu. Você vai promover a cura untando o olho dele com álcool gel. Vai ser desinfetado. O coronavírus vai sair dele. Ó, E o pecado então, também. Eu conto com a colaboração de vocês para nossa próxima aula. Esse alfabetozinho já tá gravado no coração, não é nem na mente, não. É bem simples, gente. É bem parecido com o nosso. Assim que terminar, eu vou procurar aqui um link aqui do alfabeto do Koiné cantado. Vou pôr aí pra você enjoar da musiquinha pra aprender logo. E... sai de retra. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez pela a paciência. E vamos nos falando ainda através do grupo. Qualquer dúvida eu tô pronto. Talvez eu não responda na hora que eu tenho minhas atividades, mas assim que eu ver, pode falar, mano. Não é igual idioma nenhum nosso, né? Porque o hebraico só tem consoante, não tem vogal. É sim, o grego é. O grego tem o. Tem sim, o grego é como. Ah, entendi. Idioma tem então consoantes e vogais. O alfa é vogal, o epsilon é vogal. A gente vai aprender essa diferenciação direitinho. É porque eu confundi aqui. Tem encontro vocálico, tem essas coisas. Eu confundi aqui, eu tava vendo outro. O hebraico aqui não tem, né? O hebraico, pra eu estranho, teve vogal e encher timba, né? Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção no que eu vou falar sobre o idioma hebraico. Você tem uma Bíblia que ela traz os sinais vocálicos, né? Quando você treinar no hebraico, você vai até dispensar esses sinais aí. Mas uma Bíblia que traz os sinais vocálicos, ela tem que ser muito bem guardada. Você tem que guardar ela e colocar ela dentro de um saco plástico. Porque se um mosquitinho fizer um cocôzinho debaixo de uma letra, é sério que eu tô falando. Vai acabar com você. É sério. Porque são pontos e sinais vocálicos. Não sei se vocês já perceberam, mas há um grande equívoco na nossa versão do Antigo Testamento, quando alguns copistas trouxeram o nome de alguns personagens errados. Tudo por causa dessas condições vocálicas aí. Quem matou Golias? Não foi Davi? Mas tem lugar na Bíblia que diz que foi outro personagem que matou Davi. Já viram isso? Depois da aula eu vou colocar os dois textos aí pra você ver. O negócio é esse. Então, se você usa a Bíblia que tem os sinais maçoréticos, guarda ela direitinho. Quando você acostuma com o idioma, você vai eliminando eles. Oi. Só uma dúvida aqui no meio. Tem a mesma regra de começar com letra maiúscula e continua e depois continua na minúscula. Olha só. Os Novos Testamentos que são editados hoje, eles são como o português. Nomes próprios têm letra maiúscula. Títulos têm letra maiúscula. Frases se iniciam com letra maiúscula. Então é como no português. Mas os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, como eu disse para vocês, eram todos em letras maiúsculas, gente. Não tinha letra minúscula, era tudo em maiúsculo, não tinha divisão, não tinha pontuação, era um problema. A pessoa, para identificar, tinha que ser perito mesmo, conhecedor da língua mesmo. Senão, não dava. Então, eu acho que a gente tem que ser muito grato ao trabalho que já foi realizado até hoje por essas pessoas que se dedicaram sobre os dois idiomas, tanto o hebraico quanto o grego,
para trazer essas edições que nós temos hoje em mãos e que são muito úteis. Erasmo de Roterdã foi um marco, né? Foi Nós vamos usar a pronúncia erasmiana, nós vamos usar a pronúncia de Erasmo para o grego, por ser mais conveniente, né? O Erasmo organizou o texto chamado Receptus, né? Que é o texto que Lutero usou para traduzir a Bíblia para o alemão. E vocês sabem que existem várias versões da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, por causa dos dois principais textos. Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas um é o texto Receptus e a outra é o texto chamado Críticos. Por exemplo, a Bíblia revista e atualizada, a versão revista e atualizada, ela traz textos entre parênteses ou entre colchetes. Vocês já viram isso, né? Aí você pega um pregador... Exatamente. Você pega... Fala. Esses textos que estão entre parênteses, na versão Mundo Novo, não existem. Olha só, deixa eu explicar. Aí você pega um pregador, um ministrante da escola dominical, ele já vai cometer dois erros. Ele vai falar que os textos que estão entre parênteses é porque não estão nos melhores originais. Nós não temos nenhum original. Nós só temos cópias. Então ele já cometeu dois erros, né? Falou dos melhores e dos originais que não existem. A explicação a respeito disso é o seguinte: o texto organizado por Erasmo, o texto Receptus, é o texto da revista e corrigida ou aquela Almeida corrigida fiel. Essas duas Bíblias usam literalmente o texto organizado por Erasmo. O outro texto é conhecido como texto Críticos. Ele foi organizado por dois teólogos, um chamado Westcott e o outro chamado Hort. E esses dois organizaram o texto chamado Crítico, que foi a base para a tradução daquela Bíblia chamada NVI, que primeiro em inglês, Nova Versão Internacional, né, New Version International, e depois para o português a NVI, Nova Versão Internacional. O que acontece? Por que eu prefiro usar a Bíblia revista e atualizada? Porque ela usa os dois textos. Ela usa o texto de Erasmo e ela usa o texto de Westcott e Hort. O que ela faz? Os textos que não estão no texto crítico, ou na versão que a gente chama hoje de Nova Versão Internacional, lá na revista atualizada está entre parênteses. A explicação é essa: os textos que estão entre parênteses na revista atualizada não é porque não estão nos melhores originais, mas porque eles não constam no texto crítico, apenas no texto chamado Receptus. Então eu prefiro usar a revista atualizada por isso, ela não tira os textos. A NVI tira vários textos. O Salomão aí mencionou a tradução do Novo Mundo das Escrituras, né? A tradução do Novo Mundo das Escrituras, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, foi a primeira Bíblia que usou o texto chamado Críticos na íntegra. Então o texto chamado Críticos, ele tem várias palavras que foram eliminadas, vários versículos. Isso aí você tem que entender direitinho para não cometer gafes na hora que for explicar sobre o assunto. Então, o Novo Testamento, organizado por Erasmo, é o que está na revista e corrigida e na Almeida Fiel, e também na revista atualizada. E o Novo Testamento, organizado por Westcott e Hort, é a base da tradução da chamada NVI. Então, os textos que aparecem entre parênteses é porque estão no Receptus, mas não estão no texto crítico. É só isso. Professor, deixa eu fazer uma citação aqui. São Marcos, capítulo 7, versículo 16. Tá aqui. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Na versão Novo Mundo, só para eu ver aqui. Tanto que o pessoal não consegue ver, né? Não consegue ver. Tem simplesmente um traço no 16, aí pula para o 17.
Na versão Novo Mundo. Então é por causa disso. Os textos que aparecem entre parênteses, eles eliminam todos. Então, olha só. Quando você vai adquirindo esse tipo de conhecimento, fica mais clara a sua compreensão de tudo. Por exemplo, muitos manuscritos de Mateus, eu disse para vocês, trazem o nome de Barrabás. Barrabás não é nome, é patronímico. O que é patronímico? Bar, em hebraico, é filho. Rabás, de Raba, filho de Aba. Filho do pai, né? Filho do pai, filho de Aba, né? Então Barrabás significa filho de Aba, filho do pai. Uma série de manuscritos de Mateus capítulo 27 traz o nome dele. Ele se chamava Jesus. Rapaz, aquela proposta de Pilatos é a coisa mais interessante do mundo. A qual Jesus vocês querem que eu solte? O Jesus chamado Cristo ou o Jesus Barrabás? O povo escolheu Jesus errado. Show! E eles até hoje estão escolhendo o Jesus errado. Professor. Eita, tanto de mistério, hein? Oi? Professor, repete aí de novo o que você falou, para me notar aqui. Olha, Barrabás não é nome, é patronímico. Barrabás é um nome de Jesus? É um patronímio. O que é isso? As pessoas eram identificadas pelo nome do pai, quando o pai era mais conhecido. Nós temos na Bíblia alguns exemplos disso. Barrabás é um. Aquele cego lá... Barjonas. Barjonas, aquele cego era filho de quem? Bartimeu? Bartimeu. Ou seja, filho de Timeu. Então, algumas pessoas na Bíblia são identificadas pelo nome do pai. Isso chama patronímio. Barrabás, em vários manuscritos de Mateus 27, aparece o nome dele no grego. Jesus. Jesus Barrabás. Então, quando Pilatos fez a proposta para o povo, ele perguntou: a qual Jesus vocês querem que eu solte? O Jesus chamado Cristo ou o Jesus Barrabás? O povo escolheu o Jesus Barrabás. O Jesus errado. E tem muita gente que faz isso. Meu Deus, essa é a mensagem de domingo agora. Pode ser? Pode. Tem muita gente que até hoje escolheu um Jesus que não é o Jesus da Escritura. Eu tenho um texto publicado com esse conteúdo aí no Facebook. Então, meus queridos, quando você vai aprendendo essas coisas, vai aprendendo o idioma, você vai vendo que a Bíblia tem que ser pregada do jeitinho que ela é. Tá certo? Tá certo. Tudo tranquilo? Nós vamos chegar na próxima aula com todo mundo com o alfabeto aí na ponta da língua. Com certeza. O professor traz mais uma exegese na próxima aula para nós aí, por favor. Se vocês acompanharem os artigos que eu escrevo lá na revista da Faculdade Assembleiana, a maioria deles eu uso o grego. O último artigo que foi publicado meu lá foi em resposta à fala do pastor Batista, da Igreja Batista em Água Branca, em São Paulo, o pastor Ed Renekiewicz, que no sermão que ele pregou dia 25 de outubro do ano passado, ele disse que a Bíblia é um livro insuficiente e desatualizado. Vocês ouviram isso? Sim. Então eu escrevi um artigo em resposta a ele, e lá nesse artigo eu faço uma exegese do que é inspirado por Deus em 2 Timóteo, e faço a exegese daquele texto de 2 Pedro, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Tá lá na revista, se quiser depois eu ponho ele aí no grupo aí, se vocês quiserem baixar. Eu quero. Eu podia lançar esse artigo seu tudo aí no grupo aí, ó, pra gente acompanhando aí. Tá, eu vou Porque colocar muitas vezes a gente não dá
Eu vou mandar todos aí. Vou mandar o de Efésios. Pegar a revista, mais particular. O grupo é o nosso particularzinho aqui, né? Tá, eu vou mandar aí no grupo então o artigo de Efésios e também o. Ah, gente, foi bom, o Salomão mencionou aí, né? Que na tradução do Mundo Novo, alguns versículos somem. Vocês sabiam que o Evangelho de Marcos termina no versículo 8 do capítulo 16? O nosso professor Eu já ouvi sobre isso aí. não contou isso para nós. Pois é, o Evangelho de Marcos, ele termina no versículo 8 do capítulo 16. E ele tem mais 3 finais em outros manuscritos. E eu quero chegar no final desse curso nosso e quero colocar o final menor de Marcos, o chamado epílogo menor de Marcos, para a gente traduzir ele junto. O que vocês acham? Top demais. Vocês topam, topam o desafio? Nós topamos, professor. Aleluia. Tamo junto, professor. Aleluia. Esse final menor Isso de aí. Marcos, o epílogo menor de Marcos faz muito mais sentido ao que está escrito no capítulo 16 de Marcos até o verso 8, com o final que nós temos hoje, gente. Vocês sabiam que nos 2 primeiros séculos da história da igreja cristã, ninguém sabia desse final de Marcos, do verso 9 até o final que temos? Ele só apareceu no 4º século. É um negócio de doido. Pois é, mas depois que os evangelhos já estavam formados, É, sim, depois que já estava tudo pronto. Até o 4º século, ninguém nunca tinha ouvido falar desse final maior de Marcos. Eu tenho um artigo que eu trato disso aí. Ele tem o título A Pandemia de Covid-19, o cristão, a igreja e a sua missão. Eu falo sobre isso lá também. Porque tem muita gente que agarra nessa promessa aí. Muita gente que agarra nessa promessa de Marcos, capítulo Marcos 16 no final, que você pode tomar até veneno que você não morre, né? Que nenhum dano vai te ser causado. Abraça essa causa aí, vai de cabeça e acaba morrendo, né? Surgiu uma seita. mas como é que isso... Porque, como é que... Pode Como falar. a crítica aceitou isso aí, professor? Surgiu uma seita lá no Canadá que o pastor começou a manipular cobra. Como a crítica aceitou isso aí? Vocês viram isso? O pastor começou a manipular. Essa seita existe, ele não morre um. Então, ele começou a manipular serpente. Teve um que morreu. Começou a manipular serpente no púlpito da igreja, porque leu na Bíblia que você podia pegar em serpente, escorpião, que não ia ter problema nenhum. Então é isso. Assim que terminar a aula, eu vou colocar alguns artigos aí para vocês darem uma olhada no grego, como é que funciona. E eu conto com a colaboração de vocês. Na próxima aula, eu quero que vocês estejam com o alfabeto na ponta da língua para a gente progredir. E outra coisa, essas aulas, elas são gravadas. Depois eu vou colocar lá na plataforma, viu? Se vocês quiserem rever depois a aula, vai estar lá. Se a gente conseguir abrir essa plataforma, né? Fica um tempo, sai ou fica sempre lá? Não, eu vou postar em cada aula que a gente teve, na sessão... Natan, faz uma reza brava aí, Natan. Na sessão de vídeo vai estar lá. Meus queridos, um abraço. Eirene Tuquírio, a paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro. Eirene Tuquírio. Eirene Tuquírio. Não é tudo não. Ok? Eirene Tuquírio. Eirene Tuquírio, a paz do Senhor. Equivale ao Shalom Adonai. Eirene Quírio. Pode ser Eu vou Eirene. só no Shalom mesmo, que é o que eu ainda sei. Depois você não aprendeu. Pode ser Eirene Quiriô ou Eirene. O grego com força mesmo.
Irene criou. Irene criou ou Irene tu queria. As duas formas são possíveis. Irene criou. Eu vou falar igual os jovens de hoje, o professor. Falou! De boas. Meus queridos, um grande abraço. Deus abençoe. E até breve. Fechou, então. Até o nosso Professor? próximo... Oi. Só fazer a chamada de novo? Vai fazer a chamada de novo? Não, pode ficar tranquilo que aqui tá gravado. Eu sei quem tava na aula. Por quê? Tá. Dá falta pra mim não, por favor. Não, jamais. Aqui Não é que eu acho que na hora que o senhor fez a chamada, eu não tava aqui ainda. Não, fica tranquilo. Quando eu for editar aqui pra cortar o final extenso demais, pra colocar lá, eu vou ver todo mundo que tá na aula, hein? Beleza. Muito obrigado, Marcos, Kaique, muito obrigado pela a transmissão dos slides. A gente sempre vai fazer isso, você não se incomoda não, né? Tudo bem, professor. Porque aí meu computador não trava. Meus queridos, um grande abraço. A Irene criou. Deus abençoe vocês. Amém. 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 Ô, Leandro, fica ligeiro aí. O nome do Barrabás era Jesus, viu?